Podemos, galera? Voltaram? Eu já voltei. Por mim, sim. Então, vamos lá. Tudo bem? Semana passada a gente não se encontrou, né? Eu tive uma reunião de família para participar e não pude estar aqui. Nossa aula anterior a gente falou de língua portuguesa e eu queria continuar com essa disciplina. Daí eu baixei uma prova de 2000 se eu não me engano, 2017, e queria, a partir do momento que for surgindo determinado assunto, e aí eu vou abrindo um arquivo para poder mostrar para vocês. Eu não sei se eu estou com áudio bom, a impressão que dá é que estou com uma interferência aí, ou alguém está com alguma... Seu áudio está bom. Estou bem? Então tá. Olha aí, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar a tela. Já. Então, eu vou colocar a prova aqui para vocês, que é a prova de 2017. Como eu disse, que foi o que eu tinha visto aí. A aula já está gravando? Já, né? Tá, assim. Tá. Então, olha aí, gente. Esse é o caderno de 2017, né? Assim, ele virá para vocês. Primeiro as questões de inglês, depois as de espanhol. São 5 questões. Quem optar pela língua inglesa vai fazer as 5 questões de inglês. Quem optar pela de espanhol, as outras 5 questões relacionadas a essa língua. E a língua portuguesa começa exatamente na questão 6, tá? De 6 a 45, do número 6 a 45. Portanto, a primeira questão aqui, olha lá, no primeiro momento de fazer a prova, o primeiro dia, o primeiro domingo é a prova de humanas, é a prova de português e é a redação. Prova de humanas, história, geografia, filosofia, 45 questões, e as outras 45 questões aqui relacionadas à minha disciplina. No domingo, nesse primeiro domingo, a primeira prova que vocês vão fazer é a de redação. Vocês vão fazer a prova de redação, abrir lá, tem uma folha específica, vocês vão fazer, olhar o tema, fazer, deixar pronta, passada, limpo, é aí que vocês vão começar a fazer a prova. A primeira prova que vocês vão fazer no domingo é a de redação. Essa é a mais importante, porque se você não fizer, você é eliminado. No cartão, na prova de múltipla escolha, vocês podem, eventualmente faltou tempo, vocês podem chutar lá em determinado momento. Na prova de redação, não. Então, entregar a redação em branco significa estar fora da corrida aí, no ingresso para ingressar na faculdade. Então, primeiro faz a prova de redação, depois parte para a prova, enfim, ou de humanas ou de português, como vocês quiserem. Eu acho interessante sempre seguir o caderno de questões. Se o caderno começa com português, vai daí até o final com português e depois a parte de humanas. Bem, fez a redação, partiu para a prova. Qual é o primeiro passo que vocês vão fazer? Vocês vão necessariamente ler o enunciado, tá? Vocês não vão ler o texto primeiro. Vocês vão ler o texto, mas num primeiro momento vocês vão ler o enunciado.
Por quê? Para vocês irem direto ao texto já com a informação precisa, tá? O próprio enunciado vai dizer o que você tem que procurar nesse texto para te chamar a atenção. Se você lê o texto primeiro e depois lê o enunciado, o que vai acontecer? Você vai retornar ao texto e aí é mais tempo perdido. E são 5h30, mas tem que lembrar que tem aí uma redação para fazer. Então, o tempo é sempre muito escasso nessa redação, né? Ou, desculpa, nessa avaliação. Então, queridos, primeiro passo, ler o enunciado. Depois vai ler o texto, tá? Eu vou ler o enunciado com vocês e já vou mostrar aqui para vocês que tem um conteúdo que eu tenho que falar sobre ele. Então, na semana passada, na semana última que eu dei a aula, eu falei sobre variação linguística. Ela vai cair aqui nessa prova em algum momento. E a outra questão, outro conteúdo que vai cair está relacionado aos gêneros discursivos aqui, ó. Como já apontou aqui a primeira questão de português, que eu vou falar sobre ela. Mas primeiro eu quero treinar o olhar de vocês. Então, o primeiro passo vai ler o enunciado. Então, o enunciado diz assim: na reportagem, já sabemos que é uma reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Então, ele aqui, ó, olha o enunciado, ele não está te fazendo uma pergunta, ele está te fazendo uma afirmação. Então, a gente já vai para o texto já sabendo qual é o assunto desse texto, que é uma comparação entre as tecnologias de outrora e de agora. Então, o que ele está perguntando necessariamente? Quanto ao gênero mensagem, ó, a gente já sabe que aí é uma mensagem, que é, portanto, uma informação. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Perceba, turma, que ele está afirmando a vocês que o gênero é mensagem. Vocês já têm que retornar à leitura já sabendo que o conteúdo fala sobre tecnologias antigas e atuais, que é uma reportagem e que a mensagem aí é o ponto principal que ele está querendo passar para vocês. Ele quer saber, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Vamos lá. Aí agora a gente volta ao texto, tá bem? Eu vou ler o texto com vocês para poder olhar os enunciados, tá? Como é a primeira prova que eu abro, eu vou aumentar aqui essa... não vou aumentar mais não. Minutinho só, porque ela ficou pequena demais para mim. Deixa eu deixar mesmo como é que estava, que para mim vai ser um pouco melhor. Eu sempre, quando tento inovar aqui, eu sofro algum problema, né? Entre mim entre o computador e a cadeira, que no caso sou eu, né? Sempre. Então, olha aí, a gente já sabe que está falando de tecnologia antiga e atual, e ele quer saber o que perdura ao longo do tempo, que foi a pergunta dele lá, ó. Qual característica que perdura ao longo do tempo em relação a esse gênero mensagem? Então, vamos lá. Ao twittar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba
é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma o jornal aí, que trata sobre mídias sociais os primeiros 2000 anos, em tradução livre aí. Então, ele aqui nesse primeiro parágrafo, ele está falando, e naturalmente isso é uma demanda da geração atual, né? Eu nasci num período em que não tinha internet. Acho que quando eu nasci já tinha computador, mas internet sem interação não tinha mesmo. E eu sou anterior ao Orkut, que é algo que veio antes do Facebook. Então, você vê aí o quanto tempo isso gerou. Vocês, ou a maioria aí de vocês, certamente já nascem muito íntimos dessa leitura. Bem, ele faz essa afirmação. Segundo parágrafo. Segundo esse jornal, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens, disse o Standard à BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da ata diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma Antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Houve apenas uma mecanização aí de todo esse processo lá que aconteceu. Bem, então, ele está falando sobre o que é hoje, que a gente tem as ferramentas das mídias sociais, e como era a Roma Antiga, como eles interagiam. Bem, a pergunta é: identifica-se como característica que perdura ao longo do tempo. O que tem atualmente que a gente passa na mensagem e hoje, por meio do Facebook, por meio do WhatsApp, e o que tinha antigamente, lá na Roma Antiga, com aquela tábua, né, que ele acabou de descrever aí no texto. Letra A, imediatismo das respostas. Havia isso antigamente? Claro que não. Hoje é que se tem. Ela diz aqui, ó, uma comparação entre tecnologias antigas e atuais e o que perdura ao longo do tempo. Antes não tinha esse imediatismo, hoje tem, então isso não perdurou. Letra B, compartilhamento de informações, me parece que é essa, mas vamos ver a letra C, porque antigamente você compartilhava uma informação lá pelos escribas, como ele descreveu, hoje também a gente compartilha informações. C, interferência direta de outros no texto original? Não, você não tem uma interferência. A pessoa acrescentava ali, acrescentava, repassava. Você não tinha uma interferência ali recorrente. D, recorrência de seu uso entre membros da elite. Veja, não era recorrente isso. Aí o texto não está dizendo isso. Por que não está dizendo isso? Ele até fala brevemente sobre isso, mas ele está falando da mensagem. A mensagem de antigamente, a mensagem de hoje, o que tem nela que tinha antigamente, tinha hoje? Um perfil social dos envolvidos na troca comunicativa? Não.
não tinha isso, como também não tem hoje. A gente, quando expõe algo no Facebook, a gente não sabe quem está lendo aquilo, para onde está indo aquilo. Gabarito, portanto, letra B, de bola. Essa informação aqui, deixa eu só conferir, né? Se o gabarito é letra B, sim. Essa informação aqui, gente, esse tipo de estrutura é o tipo de questão que vai perpassar por toda a prova de língua portuguesa. E mais do que saber um conteúdo na prova de português, vocês precisam treinar o olhar de vocês para aprender a fazer prova múltipla escolha. Não é nem aprender, é treinar. Nós nunca estamos treinados a marcar opções. A gente está treinado a marcar opções quando a gente está fazendo escolhas individuais na nossa vida. A gente vai optar por A ou por B, ou por C ou por D, dentro das variáveis possibilidades que temos nas nossas, enfim, opções aí que a gente vai tomar na vida, nas nossas responsabilidades. Mas, geralmente, a gente é obrigado a escrever sobre algo. Escrever um parágrafo, responder. O próprio Facebook, o próprio WhatsApp, as próprias redes sociais são mídias que elas vão compartilhar ali informações textuais e não informações como essa aqui, que você vai ter que marcar uma questão correta. Então, fazer uma prova de português é cansativo, porque vocês têm de treinar o olhar de vocês. Muito bem, eu falei para vocês que caía sempre o gênero. Cai sempre o gênero. E o que é esse gênero aí? Qual é o conteúdo da prova de português para talvez agilizar a questão quando vocês forem fazer? Além da variação linguística, o que vai ter? Vou compartilhar aí outra tela aí com vocês. Muito bem, turma. Existem, abriu aí um quadro branco? Sim. Sim. Existem tipos textuais, tá? O que são esses tipos textuais? São 3. O primeiro é o texto descritivo, isso tem em qualquer língua, tá? Isso é uma informação que perpassa por qualquer língua. Nós temos o texto narrativo, nós temos o texto dissertativo. Veja bem, eu disse que são tipos textuais. Nós só temos esses 3 tipos de textos, tá? O que eu for escrever agora ao lado de cada um deles, turma, é o gênero daquele tipo de texto, tá bem? Então, vamos lá. O texto descritivo é um texto que vai utilizar muita descrição, que pode ser física, pode ser psicológica, ou vai fazer uma orientação. Então, quais são os gêneros discursivos do tipo de texto descritivo? Por exemplo, as receitas. Estão famosas aí pelos programas, né? Tem muito programa aí, esses Masterchefs aí da vida. Então, dentro do gênero discursivo receita, ele está incluído num tipo de texto que é o tipo de texto descritivo. Bem, qual é, veja bem, o que eu vou colocar dentro do parênteses, qual é o elemento, o elemento linguístico, quais são as palavras, quais são as diretas que a gente vai poder olhar e perceber que é um tipo de texto descritivo, relacionando-me à receita.
eu vou ter muitos verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? São aqueles verbos que dão ordens. Então, numa receita, como ele diz, coloque, acrescente, né? Derreta. Ele vai dizendo aí os verbos para você poder elaborar a sua receita. Então, o elemento linguístico do gênero discursivo receita, que está, por sua vez, dentro do tipo de texto descritivo, utiliza sempre o imperativo. Eu estou descrevendo aqui elemento linguístico porque essa expressão é muito usada na prova do Enem. Muito bem. Qual outro tipo de texto do descritivo aí? Qual é? Currículo, né? Currículo que você vai descrever ali as suas ações, as suas funções, as suas experiências profissionais, né? Outro, uma entrevista em que você quer, né, saber o que a pessoa come, o que ela faria. Tinha, não sei se ainda tem hoje, mas quando eu era mais jovem, tinha uma espécie de entrevista que os atores participavam em revistas, enfim, do público, para o público. Parece que o nome da revista era Capricho, eu acho que era esse o nome. E aí aparecia assim, uma atriz e ela vinha lá respondendo a umas perguntas. Cor predileta, o que usar se você for numa festa assim? Quem você levaria para uma ilha deserta? Aquele tipo de entrevista, de descrição da sua personalidade, ele também é um tipo de texto descritivo, tá? Bem, Érica, mas quais são os elementos linguísticos desses gêneros aqui? Currículo, entrevista, nesses são variados, tá? São variados. Geralmente, o elemento linguístico que eles mais usam é o adjetivo. Por quê? Porque você vai estar se descrevendo. Você vai se descrever e vai utilizar adjetivos para poder se descrever. Podem ser adjetivos positivos ou negativos, não interessa. A forma do nominal é essa, é o adjetivo. Portanto, o que predomina nesse tipo de texto descritivo e que geralmente cai são receitas, tá? Bem, tipo de texto narrativo, turma. O que o texto narrativo é? Quais são os gêneros discursivos desse tipo de texto? Quais são os gêneros do narrativo? Romance. Quando eu estou falando de romance, eu não estou falando de história de amor. Eu estou falando de uma história, de um livro. Tá? Harry Potter é um romance, tá bem? Embora misture ali literatura fantástica, né? Mexa com o imaginário. Romance não é só aquilo que está ligado ao romantismo, a uma história de amor. Tá? O romance é o nome dado a um livro. Tá? E o que diferencia o romance de um conto ou de uma novela? Tudo é texto narrativo. O que diferencia um do outro? A quantidade de páginas. Se tem mais páginas, é romance. Se tem... É nessa ordem aqui, tá? É romance, novela e conto. A novela tem um pouco mais de páginas do que o conto. Tá? Mas, Érica, eu vou precisar saber disso? Não, geralmente vem descrito lá, novela elaborada por fulano de tal, conto feito por fulano de tal. Geralmente vem escrito. E quais são os elementos linguísticos do texto narrativo? Se eu estou narrando, turma, algo, eu estou mexendo com os elementos da narrativa. Quais são os elementos de uma narrativa?
para eu ter uma novela, essas daí que muitos de vocês devem assistir. Quem não assiste novela, assiste série. A série, vou colocar aqui, né? Novelas, contos, série também, porque hoje até foi elaborado um verbo, né, para dar conta disso daí, que é o verbo maratonear. Muito bem. Quais são os elementos linguísticos do tipo de texto narrativo, dos gêneros aqui citados? Qual é o elemento linguístico? São os elementos da narrativa. E quais são esses elementos da narrativa? Vou descrever aqui embaixo para vocês. Então, olha aí, os elementos da narrativa. São personagens. Tá? Se tem um personagem, está vivendo algo, uma informação, está vivendo uma situação, está vivendo uma criação narrativa. Qual é o segundo elemento? O enredo. O enredo de um texto narrativo pode ser um tema polêmico, gente. Pode ser gravidez na adolescência, pode ser o uso de drogas, pode ser o alcoolismo, mas ele envolve esse tema. O tema não tem nada a ver com a estrutura do texto. Ele envolve o tema baseando-se em um personagem. O enredo é o tema, é o assunto, né? Então, alguém aí assistiu a série, aquela série alemã que se Dark? Vocês perderam o tempo de vocês assistindo isso? Alguém assistiu? Turma? Qual o nome da série, professor? Dark. Não assisti. Eu também não assisti, não. Que bom, não perderam o tempo de vocês, porque até hoje eu não sei qual é o enredo. Ele trata de presente, passado e futuro, uma coisa da física, e foram 2 temporadas e eu terminei assim com uma cara de natureza morta. Mas, enfim, as séries ou novelas que vocês assistem sempre tem um assunto específico, né? É que eu não posso dar um exemplo de nenhuma novela, porque atualmente eu não estou vendo nenhuma novela. A última novela, a novela agora é das 9, né? Qual é o enredo dela? Qual é o assunto? Do que ela está tratando? Professora, eles estão repetindo, né? Então, eu acho que é criminalidade, alguma coisa assim. Sim, eles não estão passando... Claro, ninguém está podendo filmar por conta da pandemia. Então, eles estão passando novelas antigas. Bem, mas são vários temas aí, né? Geralmente, eles falam... Teve uma novela aí que tratou muito sobre homoafetividade. Eu me lembro que isso foi um assunto recorrente aí nas mídias, né? Muito bem. Qual é o terceiro elemento da narrativa? Além dos personagens, do enredo. É o narrador. Muito bem. Existem 3 tipos de narradores. O narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O que é cada um deles? Quando o texto é narrado em terceira pessoa, ou seja, quando eu estou contando a história de alguém, quando eu estou fofocando sobre a vida de alguém, eu estou sendo uma narradora observadora. Quando eu estou contando alguma coisa da minha vida, ou quando eu estou reproduzindo uma história, me colocando como personagem, eu sou a narradora personagem. Então, qual é o elemento linguístico que vai denotar aqui? Quando é o narrador observador, ele vai contar a história de outra pessoa. Então, os verbos ficam na terceira pessoa, que são ele falou, ele disse ou ela afirmou, tá? Ela afirmava, enfim, você vai contar a história sobre alguém. No personagem, você vai usar os verbos na primeira pessoa, que você está falando de você. Então, eu fiz, eu fui, eu pensei, eu agi, tá? E no onisciente, ele vai dar
opinião. Ele vai inserir ali no texto uma opinião. Mas esse daqui, ó, turma, eu vou deixar marcadinho aqui, sublinhado, porque ele não cai no Enem. Tá? Pelo menos até hoje nunca caiu. Tá? Eles podem perguntar para vocês qual é o tipo de verbo que está sendo usado no texto em questão, se o narrador é observador, aí vai estar lá nas alternativas, verbos na terceira pessoa. Então, isso daqui é bom de vocês memorizarem. Então, o observador, verbos na terceira pessoa, e o personagem, verbos na primeira pessoa. Muito bem, queridos. Nem vou ocupar o HD de vocês para falar do onisciente, porque ele é muito, muito raro de cair. Tá? Mas eu fiquei curiosa, professora. Ah, sim. Quando você... Eu posso pegar aqui vários exemplos, eu tenho que pegar um exemplo de um texto, mas para te trazer uma informação, existe um livro que é um livro muito renomado, de um autor que é Machado de Assis, e que escreveu o livro Dom Casmurro. No livro Dom Casmurro, ele conta a história de Capitu e de Bentinho, que era um casal. E esse livro é narrado em primeira pessoa. Então, há momentos, e a grande dúvida desse livro é saber se a Capitu traiu o Bentinho, que é o marido, com o melhor amigo dele, que se chamava Escobar. E há momentos, como a narrativa é de primeira pessoa, em que você sai do capítulo e tem certeza que ela traiu e que saiu com Escobar. No capítulo seguinte, você já não tem mais essa certeza. Então, essa onisciência é quando você não consegue assumir uma informação que seja única no texto ali. Ela fica sempre vaga. E você termina o livro e não sabe. Queria deixar isso também dúbio. claro. Fica sempre dúbio? Fica dúbio. Tá bom, fica obrigada. sempre dúbio. Tem filmes assim, deixa eu me lembrar, agora em textos escritos eu vou mostrar para vocês já como é que é essa informação, mas em filmes, filmes de suspense, é muito comum ter o diretor, é muito onisciente, porque ele vai te induzir para um lado e aí, de repente, se descortina de outra maneira. Por exemplo, né? O cinema trabalha muito com a onisciência, né? É o narrador que observa aquilo, mas ele vai te colocar ali uma opinião dele, né? Ou um traço dele, né? Uma consciência dele. Tá? Então, tá bom, obrigada. O quarto elemento é o elemento do tempo. Esse tempo pode ser o tempo mesmo, passado, presente e futuro. Toda a narrativa ela é trabalhada com o tempo. O que era antes, o que era depois, o que foi, como vai ser. Tá? Então, por exemplo, no filme daquele das máquinas, Alexandre, aqueles Exterminador, obrigada. Exterminador do Futuro, se vocês já viram, aí é um filme mais antigo, o enredo dele mistura muito com a questão do tempo. O próprio assunto do filme, ele mexe muito com o tempo. É aquilo no passado aí que veio para o futuro e aí, enfim... mostra aí o domínio das máquinas e tudo mais. Mas o tempo ele é um componente do elemento da narrativa. E o quinto elemento é o ambiente, que é o lugar onde acontece a narrativa. Então, você tem sempre, qualquer história
novela, ela tem vários personagens. Esses personagens têm ali, sempre narrador personagem, né? Porque a novela, os atores ali estão atuando, assim como em séries, em filmes, mas você tem ali específico o lugar, o cenário, o ambiente onde aquilo passa e o tempo, quando foi que aquilo passou. Então, esses elementos aí são característicos desses gêneros aqui. Se aparecer um texto, o texto que a gente acabou de ler da questão não é um gênero, não é um tipo de texto narrativo, porque não tem nenhum personagem ali. Não é nenhuma receita também. Ele trabalha com essa informação aqui. Ops, espera aí que meu teclado travou aqui. Sei lá. Que é o texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Muitas pessoas traduzem o texto dissertativo como opinativo. Também, né? Mas junto com a opinião vem a informação, né? Vem o relato. O texto jornalístico, ele não é um texto narrativo, né? Porque ele não tem ali personagens. Ele está relatando a realidade. Então, ele não deixa de ser um texto dissertativo. O texto que a gente leu é um texto de jornal, então é um texto de informação. Então, por trás ali tem uma opinião, que é a informação passada pelo próprio jornalista. Então, qual é o elemento linguístico do tipo de texto... qual é o gênero discursivo do tipo de texto dissertativo? Aí tem vários, né? Tem vários. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui, turma, só para vocês lá na hora não se confundirem. Então, meu teclado está falhando, sei lá por quê. Não sei se aparece para vocês aí que tá toda hora vai na tela ali uma informação. Já foi tudo. Então, quais são os gêneros discursivos do tipo de texto? Aí você tem reportagem, aqui você tem carta de leitor, aqui você tem os posts do Facebook, você tem as discussões pelo WhatsApp, né, em grupos, aquilo dali esquenta, né, inclusive. No Instagram, você tem uma mistura, né? Ora, você tem pessoas que vão utilizar ali um texto que vai dar uma informação, ora, elas só estão passeando ali como uma personagem, né? Olha onde eu fui, estão relatando aí a própria vida. Então, você tem ali variadas, enfim, ações dentro desse meio que é o Instagram. Você tem outro texto, né? É a própria redação de vocês, a redação do vestibular, tá? E qualquer texto que vá trabalhar com a informação. Qualquer texto que vai trabalhar com a informação vai ser um tipo de texto dissertativo. Muito bem. Como o Enem cobra isso tudo aqui? Ele vai cobrar sempre falando o gênero mensagem ou o gênero reportagem. Então, o gênero são essas especificidades desses 3 tipos de textos aí que eu acabei de dizer. Então, você tem um tipo de texto descritivo, um gênero discursivo desse tipo de texto, receita. Você tem o texto narrativo. Um gênero discursivo do tipo narrativo são novelas, romances, como eu coloquei aí. Aqui são os elementos linguísticos característicos desse tipo de texto. No dissertativo, é um texto opinativo, ele vai trabalhar com uma informação. Se ele vai trabalhar com informação, quais são os gêneros que podem trabalhar com informação e com uma opinião?
reportagem. Carta de leitor é uma seção do jornal. É porque hoje em dia virou muito Twitter, né? Eu acho que a carta do leitor, nos jornais escritos, nos jornais que são veiculados impressos, né, na mídia impressa, esse tipo de seção ainda existe. Na mídia, enfim, que a gente tem o hábito mais de se informar, a carta do leitor ela virou praticamente um Twitter, porque a carta do leitor é uma denúncia, uma informação que as pessoas fazem. Então, o Twitter virou um ponto, o Facebook também, né? Mas o Twitter é que ficou com essa cara aí, né? A informação é a mesma, mas você tem um novo meio de fazer isso. Muito bem. E por que eu estou relatando tudo isso daí? Porque vai precisar memorizar tudo? Olha, gente, não, porque eles vão trabalhar sempre com a informação. Mas essas informações aqui que eu estou passando o cursor, que são os elementos da narrativa, seria muito importante vocês lembrarem que esses elementos da narrativa, quais são os elementos e que tipo de texto ele está se referindo. Por quê? Porque há momentos, há provas, não são todas as provas não, mas há provas em que eles já pedem essa característica específica aí, desse tipo de texto. Sabendo que é um romance descrito no século tal, e aí ele vai pedir essas características, esses elementos linguísticos aí. Eu vou abrir para vocês de novo a prova aqui. Vamos lá. Na UERJ tem muita narrativa, né, professora? Muitos textos narrativos, né? Muito, a maioria, querida, a maioria. Inclusive, a própria prova está em torno de livros, né? Já tem a data? Quem falou comigo foi a Vitória? Sim. Já tem a data marcada da UERJ? Ainda não, né? Sabe que eu esqueci? Eu estou falando tanto do Enem. Tem, professora. É para... Acho que é março. O primeiro Não, fevereiro. Fevereiro, né? O primeiro exame, então, ficou para fevereiro. Que não vai ter carnaval, Isso. né? Confirmou Isso. que não vai ter carnaval? Não, né? Que a vacina não vai Confirmou. chegar. Quer dizer, não vai ter carnaval lá da Sapucaí, né? Porque acho difícil. O pessoal já está aglomerando na praia, como é que não vai aglomerar no bloco? Acho bem difícil. Uma coisa é o real, outra coisa é o ideal. Sapucaí não tem como, né? São coisas... na Sapucaí não vai ter aquele carnaval lá para os ricos, mas os blocos, enfim, não sei. Tem que ver, né, como é que vai ser essa Carnaval dinâmica para os aí. ricos, Inclusive, eu estou mas são os curiosa. pobres que fazem, né, professora? Exatamente. São a mão de obra toda da classe que é dita, né, mais pobre da sociedade. E aí perde-se dinheiro, né? Infelizmente, né? Já que não... Mas, enfim, não dá para aglomerar. Ali não tem como, né? O carnaval, né? É regra aglomerar, né, gente? Se não aglomera, não é carnaval. Então... Verdade. O corona veio como uma luta, um embate aí significativo em relação a essa festa popular. Então, em fevereiro, eu vou, meninos e meninas, eu vou fazer uma aula, tá? Sobre a prova da UERJ. Foi bom a Vitória me lembrar, porque como o Enem vem antes, né? E vou lembrar aí sobre fazer essa prova da UERJ, porque ela vai seguir os mesmos parâmetros aqui. Vai ler primeiro o enunciado, depois vai para o texto. A diferença é que, como disse a Vitória, cai mais texto narrativo. E caindo mais texto narrativo, tem uma matéria que não cai no Enem, mas cai muito lá, que chama figuras de linguagem. E aí... assim, é um obstáculo a mais. Não que seja algo difícil, mas é um obstáculo a mais, coisa que não tem na prova aqui do Enem. Todo mundo aí vai fazer o ERJ? Só para saber. Eu vou fazer, Silvana. Dos alunos aí, só a Silvana e Vitória, o restante tem... Deixa eu abrir aqui, aí vai me respondendo.
Só para eu ter a visão, né? De se vocês vão fazer, porque eu acho que eu vou fazer uma aula aí da UERJ, mas depois eu vejo, peço para vocês me dizerem, porque aí eu posso fazer num outro dia com esse grupo, né? No outro dia eu trato com as meninas. Né? Responderam aqui no chat também. A Cauane. Então, aí a gente pode marcar, eu vejo com a Duda, eu vejo com a Bia, a gente pode marcar um outro dia aí, né? Fora esse do Enem, para a gente... Porque tem livros, né? A gente tem que falar sobre os livros. Sim, são 2 3 livros, né? 3. Para o primeiro exame? Nossa, eu estou tão aquém da UERJ, gente. Desculpa. Para o primeiro exame são 2 livros. Depois... então. Aí no outro que é um livro só. Não, sim, 3 no total. Isso. Quando você falou, eu falei, ih, gente, já mudaram. Não, são 3 no total, 2 para o início, sim. E aí, de repente, mas eu falo com as meninas, de repente eu vou convidar uma amiga para falar desses livros que ela, inclusive a Duda convidou, mas ela está com os horários muito mais assim tortos que o meu, e o nome dela é Sheila. E ela ainda hoje falou, Érica, queria pelo menos conseguir dar uma aula lá para o grupo, eu não consegui responder a Duda. Então, eu vou deixar na mão dela para vocês, vou conversar com ela, e aí para a gente falar desses livros aí da UERJ. Tá? Ela é professora, uma das melhores de literatura. Aí eu marco diretamente com elas, a gente vai se falando. Eu acho importante vocês saberem, sim, da UERJ, que é uma excelente universidade também. Muito bem. Sim, querido. E também, sim, se ela tiver um horário diferenciado também, pode ser uma questão. A gente, como não é todo mundo da UERJ, né, nesse grupo Partiu Facu, podia ser um horário diferenciado. Eu super, assim, estou empenhadíssima em querer assistir. Sim, claro. Claro que sim, claro. Num horário que ela, né? Sim. Que ela possa, e aí vocês vêm e assistem. Eu vou falar com a Duda, vou falar com a Bia, tá? Vou fazer essa ponte para vocês aí. Tá? Pode deixar que assim que terminar a aula eu vou mandar mensagem para a Duda, porque hoje eu falei com a Sheila e falei, Sheila, eu não posso falar muito que eu vou entrar em aula agora. Ela, ai meu Deus, eu não respondi a Duda, mas ela está com muitas demandas, né? Tá com muitas responsabilidades, né? E parece que acumulou, né, a quantidade de trabalho, embora a gente esteja em tese em casa, né? Mas para o professor acumulou muito. Então, Entendi. Eu sei que ela está com uma demanda aí torta, né? Está em 3, 4 escolas, se eu não me engano. Acho que 4, então. Mas eu vou falar com ela porque ela aventou essa possibilidade hoje, então eu marco e aí faço essa ponte aí, assisto também, porque a aula dela é sempre maravilhosa. Vamos lá para a próxima questão. Pode deixar que eu faça essa ponte aí para vocês. Tá aberto aí, gente, a prova? Sim, professora. Muito bem. Vamos lá. 7. Olha aí. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista. Se é um ponto de vista, é uma opinião. Qual é o tipo de texto que ele vai tratar? O tipo de texto dissertativo. Mas a gente não sabe qual é o gênero, né? Vamos ver, mas ele está falando, é até um gênero narrativo, porque ele está falando do Machado de Assis. Então, o texto narrativo apresenta um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. É um texto narrativo, porque tem personagens. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da. Então, olha aí, no fragmento ele está afirmando, vocês nunca podem deixar isso de lado, tá? A afirmativa feita no enunciado. Então, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva do Fortunato.
O que singulariza esse procedimento narrativo, ó, ele está falando procedimento narrativo, é outra forma de dizer elemento linguístico, tá? Ele tem várias formas de falar sobre o assunto que eu acabei de colocar ali naquele nosso quadro em branco. Então, vamos lá. O que singulariza esse procedimento é o registro do, vamos ter que ler o texto. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara, por alguns instantes, as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Portanto, ele achou bem maneiro o cara estar sofrendo ali de amor por ter perdido seu amor, né? Vamos lá. O que singulariza o procedimento narrativo de quem, gente? Do Fortunato, tá? É o registro. Indignação face à suspeita do adultério da esposa. Ele estava indignado? Não estava indignado. Por que ele não estava? Porque aqui ele não diz isso. Ó. Ele diz que ele saboreou a explosão de dor moral que foi longa, deliciosamente longa. O sofrimento dele é que foi satisfatório para o Fortunato, embora a esposa tivesse traído ele. Então, não foi indignação. Foi tristeza compartilhada? Também não. Em nenhum momento ele se mostra triste à morte da esposa, aí nesse trecho. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia? Também não foi espanto. Ó, ele chegou, estacou assombrado, não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adulto, mas aqui ele não trata, ao longo da narrativa, nenhum espanto. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Sim, gente, olha aqui, ó. A porta saboreou a explosão da dor que foi longa, muito longa. Com certeza esse é o gabarito, mas eu vou ler a letra E. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte? Também não. Nada no texto está tratando disso. Perceba que no Enem as questões nunca se adequam. Eu sei que às vezes vocês ficam em dúvida. É a questão A ou a questão B? Mas quando a gente está tratando de análise do texto, ele é muito claro, porque ele dá a afirmação aqui, ó, é na perspectiva de Fortunato. Se fosse na perspectiva de Garcia, poderia até ser a tristeza, né, pela perda da mulher, mas não foi, é na visão desse personagem aí, que é o Fortunato. Muito bem, senhores, olha aí, eu sei que na prova, ao longo da prova, eu estou perdendo para cada questão aí um tempo maior, porque eu estou fazendo a questão com vocês. Na prova, para vocês fazerem essa questão com tranquilidade, vocês vão ter aí em torno, contando o tempo, em torno de uns 3 minutos e meio a 4 minutos para fazer cada questão, né? Para fazer aí com tranquilidade, lendo com atenção, mas nada vai ser melhor ir para essa prova se vocês não treinarem. Vocês precisam treinar, porque a prova do Enem é uma prova de resistência, muito mais do que eu sei o conteúdo, é uma prova de resistência, atenção. São 90 questões, gente. É muito texto, a prova é muito longa e é chata de fazer, né? Porque ela é cansativa.
90 questões num dia é muita coisa. Na UERJ são 60 questões com 4 horas sem redação. No Enem são 5 horas com redação e 90 questões. Então, não é uma prova assim fácil, simples, palatável para nós. Não é para vocês, principalmente. Porque se vou fazer, eu vou fazer em casa, vou fazer só a prova de português. Muito bem, queridos. Eu queria mostrar para vocês a prova do Enem e queria que vocês já começassem a fazer essas provas. Elas estão disponíveis aí de graça na internet. Que vocês começassem a fazer a prova para vocês irem assinalando as questões que vocês erraram. E aí, olha, Érica, eu fiz o caderno azul. A gente pode pegar assim, fechar uma cor, que é o azul. Érica, eu peguei o caderno azul de 2016 ou 2018. E na prova de português eu fiz as 10 primeiras questões do caderno azul. E aí errei essas e essas. E aí vocês podem me contactar pelas redes sociais, porque isso é treino. Porque aí eu vou ver, olha, você vai ter que dar mais uma olhada aqui, você está errando muito isso ou aquilo. Aí eu consigo ter esse material para poder ajudar vocês nessa realização dessa prova para diminuir as possibilidades de erros aí, tá? Então, a prova do Enem, em língua portuguesa, gente, eu falei de 2 assuntos, que foi variação linguística e os gêneros discursivos aí, como eu tratei aí com vocês. E a próxima matéria é função de linguagem, que cai, mas atualmente não tem nem caído muito. São 3 matérias e análise de texto. Análise de texto é o que tem de mais assim, contundente nessa prova, é que tem com mais peso. E por que ela pega tanto, pesa tanto? Porque vocês não têm tanto tempo, é uma prova cansativa, aí vai ler e se perde. Enfim, é treino, tá? Tipo resistência, né? Tem que ter resistência, né? A pessoa... Tem uma galera que quando começa a correr, corre 1 quilômetro, aí morre, né? Falta morrer. Aí, sei lá, 2 meses de corrida e corre 10 quilômetros, né? Que é um treino que eu acho que eu nunca vou conseguir, porque eu ando 100 metros, corro 100 metros, já morro, né? Completamente sem ar. Sou extremamente sedentária, infelizmente. Então, a prova do Enem, tal qual os exercícios, eles configuram em treinos. Treinar, treinar e treinar. E é treino. Érica, mas eu preciso separar um dia para vocês fazerem. Mas são 4 horas, Érica. Separa, não tem essas 4 horas ao longo do dia. Muito bem, então coloca na cabeça. Eu vou sentar para fazer 10 questões. É o que eu tenho. Faz uma prova em 1 semana. Organizem o tempo de vocês, mas vocês precisam treinar o olhar de vocês para essa prova. O que vocês precisam primeiro? Ler o enunciado. Depois vai ao texto para saber exatamente o que ele pediu. Então, você não perde tempo em ler o texto, ler o enunciado e volta para o texto. Não, lê o enunciado e depois é que vai para o texto, para não perder esse tempo. Tá? Nessa prova aqui, olha aqui esse enunciado aqui, questão 10. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Olha aqui, ele está afirmando a vocês. Se ele está afirmando aqui, ele está te dando uma dica. Então, a resposta tem que estar inserida nessa afirmação dele, junto com o que está no texto. Tá? Esse é um treino que vocês precisam fazer. Aqui, o consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Ponto. Ele está afirmando isso. O consumidor de hoje é diferente do antigo. Depois vai ler a pergunta, depois é que vai para o texto, para não ter problema. Alguns alunos leem o enunciado e leem as alternativas, e depois leem o texto.
Eu não sei, eu não gosto desse mecanismo porque você vai ler o errado para depois voltar ao texto. Então, é melhor ler o enunciado e depois ler o texto, que aí você já vai na comunhão das informações para poder assinalar a questão mais correta. Então, gente, a próxima matéria que eu vou falar com vocês, que é a terceira matéria de português, perceba que a prova de português, eu falei de variação linguística, falei de gênero discursivo e vou falar de função de linguagem. Gente, dentro da função de linguagem, que vai trabalhar aqui ó, com esses textos aqui, que são textos publicitários, é o que cai na prova, mas não vai cair perguntando para vocês o que é uma função de linguagem, quais são os tipos de texto do o gênero discursivo do tipo de texto A, B e C. Eles não vão fazer essa pergunta, mas é importante ter esses elementos para fazer essa prova. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro em branco. E abriu? Abriu, turma? Abriu, professora. Então, olha aí. Ó. Função da linguagem. Vou iniciar hoje, mas certamente não vou terminar hoje. Gente, função da linguagem não é figuras de linguagem. Olha o meu teclado que não está... Que não é figuras de linguagem, tá? Figura de linguagem trabalha com conotação, que é o texto fantasioso, que é o sentido do texto. Função da linguagem é o que se estabelece ao longo de um ato de comunicação. Ah, gente, tem uma coisa que eu esqueci. Eu fiz essas coisas que a gente faz para filhos de amigos que têm filhos pequenos. Então, eu fiz um antigo ditado e foi no arquivo do Variação Linguística, foi uma palavra com ortografia equivocada. Aí, e eu, quando fui abrir para poder olhar aquele arquivo que eu tinha acabado deixando aberto aqui, eu retirei aquela função de corrigir do computador, porque muitas vezes ele corrige o que não é para corrigir. Então, e aí foi a palavra equivocada, que foi a correção que eu tinha feito, que é aqueles ditados que eu botei palavras erradas, para essa filha de professor poder olhar ali. Então, foi uma palavra escrita errada, que foi a palavra mexerica. Era para eu ter mandado um texto, mas eu resolvi falar aí. Tá? O correto é mexerica, é com E. Tem 2 Es aí, foi tudo com I. Tá? Porque estava lá na informação, enfim, desse trabalho que eu havia feito de erros, né, ortográficos, tá? Então, naquele quadro lá, depois é só para poder dizer que eu vou apagar aqui, vou escrever, mas a palavra se escreve assim, tá? Mexerica, com E, tá bem? E saiu assim, ó, mexerica. Saiu com 2 vezes is, tá? Só para poder avisar aí para vocês. Muito bem. A função da linguagem trabalha no ato da comunicação. O que é o ato da comunicação? Quando você tem um emissor e na outra esfera o receptor. Tá? Muito bem, queridos e queridas. Ops. Se eu tenho
Olha esse teclado aqui, Alexandre. Se eu tenho um emissor, no nosso caso aqui, eu e vocês, nós temos um ato de comunicação, tá? Qual é esse ato de comunicação? É uma aula. Quem é o emissor? Eu. Quem são os receptores? Vocês. Dentro desse canal aí, dentro desse ato de comunicação, naturalmente existe uma função que eu estou querendo passar para vocês. Toda função da linguagem, ela vai trabalhar num ato de comunicação. E toda função da linguagem, ela vai ter um emissor e vai ter um receptor. Além do emissor e além do receptor, o que tem esse ato da comunicação? O código, o canal e a mensagem. Tá? Muito bem. Código, o canal que eu estou usando é o meio que eu estou utilizando para usar esse ato aí de comunicação. Qual é o meio que eu estou usando? Aula virtual, né? Computador. Né? Estou usando os meios de comunicação. Aliás, as aulas a partir da pandemia foram aulas que se estabeleceram todas mudando o que nós tínhamos, né? Que era o contato da sala de aula, né? E não temos mais. E parece que nem vai ter, né? Saiu uma reportagem aí do Conselho Nacional e disse que as escolas vão ter até 2021 para poder organizar, ou seja, as aulas vão continuar sendo desse jeito como a gente está tendo aqui, essas aulas remotas. Eu confesso que o que mais me incomoda é eu estar sempre com o meu quadro branco, com o quadro aí que vocês estão vendo, e eu não estar vendo vocês, né? Porque na aula eu tenho um quadro que está atrás de mim e vocês estão aí na minha frente. Como a maioria deixa a câmera desligada, então eu nunca tenho, né, essa imagem perfeita. Muito bem, queridos. O emissor, num jornal de televisão, vamos pegar aí o Jornal Nacional, tá? O emissor é o locutor, é quem fala. Tá? Aqui, a emissora sou eu, é quem fala. Vocês são os receptores. A junção do emissor com o receptor, ela tem um nome, que é interlocução. Então, essa ação aí, que eu estou estabelecendo com vocês, eu estou estabelecendo uma interlocução. A interlocução, no caso, eu sendo a emissora e vocês os receptores. Tá? Muito bem. O canal, nós estamos aí utilizando o meio que é a internet, né? O código é a língua, né? A linguagem que eu estou usando. Portanto, eu estou usando a língua verbal e escrita da língua portuguesa. Ops, aí, tá vendo? Alexandre, esse teclado tá horrível. Desculpa, turma. Eu falo com você, mas reclamo sempre aqui com ele, que é o que entende dos parâmetros aqui. É a língua portuguesa. Eu estou utilizando tanto a forma verbal quanto a forma escrita da língua. Tudo bem? Qual é a mensagem? Bem, a mensagem, eu estou explicando para vocês uma informação da língua portuguesa. A mensagem são os elementos da comunicação, que é o que a gente está
aprendendo aí agora. Muito bem. Esses elementos todos aqui são os elementos que compõem o ato da comunicação. Quando tem algum pronunciamento, atualmente é obrigatório ter o tradutor de Libras, né? Por quê? Porque os deficientes auditivos, você tem o emissor, o receptor, no caso eles, esse tipo aqui de código usado, que é a língua portuguesa verbal e escrita, eles vão acompanhar a parte escrita. Mas a parte verbal, por exemplo, numa aula assim, como é que eu estou, eu vou ter que deixar sempre a câmera ligada para eles poderem olhar e fazer a leitura labial, né? Na televisão, o que eles fazem? Tem aqueles tradutores de Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Então, ali, aquele tradutor, ele é o emissor e o código que ele usa é Libras, tá? O canal é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas varia aí no código que vai ser utilizado, tá? Então, uma aula de inglês, o código é a língua inglesa, né? Numa aula de francês, o código vai ser a língua francesa, tá? Então, ela pode ser a língua francesa verbal, lá, a aula da professora, ou escrita diante aí do quadro do que ela for utilizar, tá? Então, esses elementos aqui, eles fazem parte do ato da comunicação. Dentro desse ato da comunicação, nós temos 5 funções de linguagem. E a primeira delas é a que mais cai, que é a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É o que eu pratico. O que é isso? É eu explicar o código, a língua portuguesa, as informações, as definições, por meio da língua portuguesa. Tá? Então, a mensagem que eu passo por meio da língua portuguesa é metalinguística, porque eu transmito a vocês informações sobre a própria língua portuguesa. Tá? Então, a função metalinguística é, por exemplo, um dicionário, ele utiliza a função metalinguística. Uma aula de matemática do professor anterior vai ser uma função metalinguística? Não, porque ele não está explicando o código, ele não está explicando a língua portuguesa, ele não está definindo o próprio código. Ele está falando, sei lá, está usando aqueles elementos lá coloridos, né? Eu estava vendo aí a aula, bem coloridos, mas, enfim, que tem que estudar, né? Matemática é uma coisa que tem que estudar, né, para entrar na faculdade. Eu não sei porquê, mas tem. O segundo elemento é a função conativa. Vou falar desses dois só hoje para poder liberar vocês. Tá? Então, ó, função, ato da comunicação. Eu, Érica, emissora, vocês receptores, código língua portuguesa, o meio que eu estou usando é aí esse Zoom. A mensagem é a informação sobre os elementos da comunicação e qual tipo de função que eu estou usando? Metalinguística. A função conativa. O que é essa função conativa? É a função do ato da comunicação da publicidade. Qual é o objetivo da publicidade? Gente, é vender um produto. Então, a função conativa, ela tem como prioridade vender um produto. Né? Por exemplo, a Coca-Cola, cujo o slogan é a coisa mais absurda e a gente ainda faz. Beba Coca-Cola. Não sei se ainda está assim, mas eu acho que é assim mesmo. Né? Então, essa Beba Coca-Cola aqui, esse slogan da Coca-Cola é um ato da comunicação, eles são os emissores, nós somos os receptores, eles usam ali código escrito, o canal é variado, pode ser, né, pode ser texto de revista, pode ser mídia impressa, pode ser mídia, as mídias virtuais, né, como essa que a gente está usando aqui. A mensagem é vender o produto. Tá? Então, numa publicidade,
geralmente você usa a função conativa. Tá? Geralmente em textos de publicidade que tem uma ideia de vender. Porque tem publicidade, por exemplo, da prevenção do coronavírus. Aquilo é uma publicidade, mas não é uma função conativa. Ele não tem a função... Até se usa a função conativa ali, mas para você se conscientizar e não para vender um produto, né? Use álcool gel, faça desse jeito ali. Na verdade, ele está usando a informação que chama, a função que se chama referencial, tá? Que eu vou falar dela aí, sobre essa função aí na próxima aula. Mas eu quero falar com vocês o seguinte: a metalinguística e a conativa e essa referencial, essas duas primeiras aqui são as que mais caem, tá? Mas ele não vai perguntar para vocês o que é função conativa, o que é a função metalinguística, ele não vai perguntar, ele vai dar o texto e vai pedir a função usada nesse tipo de texto aí. Aí, quando ele trata de função, não é figura. Função é o ato da comunicação. E no ato da comunicação, todo mundo tem uma função a cumprir. Tá? Então, o vendedor que vocês estão no shopping, o vendedor que assedia vocês para vender um produto, ele está ali numa função conativa, ele está querendo persuadir vocês para que vocês comprem aquele determinado produto, né? A aula de biologia, a aula de filosofia, as informações de orientações de uso de determinado produto, de determinada prevenção do coronavírus, é referencial, porque ela vai instruir vocês. Aqui ela trabalha com instrução, tá? Com informação. Érica, mas a parte de português, ela não trabalha também com a informação, com a função, com a informação? Sim, trabalha. Ocorre que ela é a única específica em que trabalha, ela tem um nome só para ela, claro, né? Foi o pessoal de língua portuguesa que inventou isso, então inventou uma específica aí para ela. Senhores, são 3 as matérias de língua portuguesa. Variedade linguística, variação linguística, que eu dei na outra aula. Essa daqui, dos gêneros discursivos, e vocês viram como é que eles pedem? Eles pedem o gênero mensagem, o gênero narrativo lá, ele vai trabalhar com a interpretação dentro desses gêneros aqui e a função da linguagem, quando ele trabalha textos publicitários, quando ele trabalha, enfim, imagens, ele vai trabalhar com esse ato da comunicação, tá? Então, aqui, deixa eu só colocar aqui direitinho, que aqui é a função da linguagem, e isso daqui são os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, que nada mais é que isso daí, que é o ato da comunicação, como eu coloquei aí para vocês. Eu vou já colocar isso daqui para poder salvar aí para vocês. Portanto, queridos, essas são as matérias de língua portuguesa. E, de resto, as pessoas dizem assim, Érica, não cai matéria. Parece que não cai, né? Porque quando você trabalha gênero discursivo, mostrei aí, vocês vão ver essas provas aí, são, sei lá, 30 questões que vão trabalhar gêneros discursivos sem perguntar quais são os gêneros discursivos. Ele vai trabalhar ali só com essas informações. Então, munidos dessas informações de hoje, é o conteúdo da prova de língua portuguesa. Para vocês realizarem uma boa prova, vocês têm de treinar. Necessariamente treinar. Érica, eu não tenho 4 horas por dia. Bem, faz 10 questões num dia, outro dia mais 10 questões, mas vocês precisam treinar o olhar de vocês. É treino. Mais do que o conhecimento de conteúdo. A prova do Enem é uma prova de treino. Não
fiquem... faz tempo que eu não faço uma prova. Bem, passa a fazer agora. Passa a treinar o seu olhar. É igual, né? Quem, sei lá, eu para fazer 2 abdominais eu morro. Vou fazer 1, 2, já quero parar na segunda. Naturalmente, se vocês estão há muito tempo sem fazer uma prova de múltipla escolha, naturalmente esse desânimo vai ocorrer, vai acontecer, mas é algo que vocês têm de ter resistência. E para isso é treino. Vocês têm que pegar, vou lá, vou pegar 10 questões hoje. Não olha o gabarito, né? Olha depois que terminar as 45 questões. Mais 10 questões no dia. Depois terminou, se vocês têm 2 horas, 3 horas no dia, porque vocês vão ter 5 horas e meia. Então é bom treinar, né? Ir treinando essa quantidade de tempo, porque vocês vão estar parada ali. Se a prova vai ser no domingo, se no domingo vocês terão 4 horas e meia, Érica, eu já posso domingo agora começar a fazer uma prova de primeiro dia, a prova aí de 2017? Pode, mas se você já tem tempo, né? Tá todo mundo aí em casa, que eu digo em casa, assim, sem aula, né? Sem estar ali naquela rotina, como é o dia a dia dentro de uma sala de aula. Então, eu sugiro, hoje é terça, eu vou fazer 10 questões amanhã, ou 20 questões amanhã, e aí no domingo pega uma prova inteira. Treinem antes, porque senão vocês vão fazer um dia de prova só, vocês vão ficar muito cansados. Vocês têm de aprender a ter resistência, né? Eu, como eu disse que sou extremamente sedentária, eu jamais vou conseguir correr 2 quilômetros se eu quiser hoje. Não vou conseguir, porque eu vou correr 50 metros, vou querer morrer, parar ali e vou naturalmente desistir. Então, a demanda é aos poucos, e isso precisa de treino. É disciplina, atenção aí na hora de fazer a prova. Não é uma prova de conteúdo, a prova do Enem é uma prova exaustiva, digo em língua portuguesa, né? Aí, para matemática, eu não sei, mas para a língua portuguesa é uma prova em que vocês têm de treinar esse olhar. Então, turma, eu posso disponibilizar aí esse arquivo que eu já baixei, de 2017, mas, como eu disse, ele está disponível na internet. Eu não sei como é que está, se vocês têm a possibilidade de olhar, receber o material, eu não sei, acho que fica difícil diante da pandemia, mas isso não é problema nenhum. Se vocês estão acompanhando pelo computador, abre a prova no computador ou no próprio telefone e começa a fazer. Bota no papel para poder fazer. Lê. Enunciado, texto, alternativa. Enunciado, texto, alternativa. Portanto, é treino. Não adianta... eu vou sentar hoje para fazer 45 questões. Melhor fazer aos poucos para não desistir, né? Para poder criar essa resistência aí total, tá? Na aula que vem eu vou pontuar aí algumas questões de língua portuguesa e aí vou voltar para a redação, que é um mote assim de muita responsabilidade e igualmente de treino, né? Mas ali precisa, assim, porque vocês precisam tirar de vocês para poder escrever, né? Vocês ainda têm aula hoje de alguém? Não, professora. Não? Então, não sei como é que foi o dia de vocês aí, se puder, eu acho interessante fazer aí, abre a prova aí, essas 5 questões aí de português, só para poder memorizar aí, mais ainda, fixar aí esse conteúdo, tá, turma? No mais, até semana que vem, eu vou marcar aí com a professora Sheila sobre as aulas dos livros da UERJ com vocês. Vou falar com as meninas aqui e aí elas vão marcar aí num outro dia, sem ser terça-feira. A gente ajeita aí um horário em que a Sheila possa se enquadrar aí nessa organização, tá bem? Tá bom, obrigada. Fiquem bem, boa noite, boa semana aí para vocês, viu? Beijo, tchau, tchau. Exatamente. Tchau, Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, tchau.